Com quantos anos você que está me vendo agora, me assistindo pela telinha do seu celular, do seu notebook, comprou um livro? Você se recorda quando foi a primeira vez na sua vida que você comprou um livro? Pois é, parando para pensar, eu me deparo que foi depois de muitos anos. Eu passei minha infância inteira sem comprar um livro. A maioria dos livros que eu tenho ou que eu li ou foram pegos na biblioteca da minha escola, ou foram emprestados, ou foram presenteados. E essa não é uma realidade específica de Andrés Aquino, é uma realidade de grande parte da população brasileira. Dentro desta situação, o ministro Paulo Guedes da Economia resolve fazer a taxação dos livros com imposto de 12%. Até então, pela Lei número 10.865/2004, ela isenta a tributação sobre vendas e importações. Se o Paulo Guedes, ministro da Economia, taxa esses tributos aos livros, principalmente às livrarias, às editoras, consequentemente vai haver também um aumento na venda dos livros. E aí eu que demorei tanto tempo para comprar um livro da minha vida, terei minha história repetida na vida de milhares e milhares de brasileiros que têm sim hoje em dia, mas que terão ainda mais essa realidade depois dessa situação que o Paulo Guedes nos impôs. Vale salientar que a leitura no Brasil, o acesso ao livro, ele sempre foi, em sua maior parte, destinado à população rica da nossa sociedade. Nós que somos pessoas de renda baixa, de baixa renda, somos pessoas pobres, nós tivemos uma dificuldade enorme para acessar o livro pela primeira vez em compra. Eu, por exemplo, eu não sabia sequer mexer em um site de compra de livros. Eu não sabia sequer mexer com cartão de crédito, porque essa não era a realidade da minha família e da minha vida. A gente sempre foi pobre. Imagina para tantos e tantos outros brasileiros que têm a mesma realidade. Hoje em dia, as coisas minimamente mudaram. E aí, essas coisas mudaram porque também nós tivemos, nos últimos anos, políticas públicas de democratização ao acesso do livro. No entanto, nós estamos, como sempre estivemos desde que o Jair Messias Bolsonaro entrou no governo, retrocedendo cada vez mais. Cada vez mais. E agora, com certeza, com essa parte da reforma tributária aderida à taxação de livros, nós teremos com certeza um grande aumento. Não sei se posso exagerar falando grande, mas nós teremos um aumento sim no valor da venda dos livros. Além disso, vale ressaltar uma pesquisa aqui do Ibope que diz o seguinte: o número de leitores que ganha de 4 a 10 salários mínimos no Brasil é maior que os da classe mais baixas. Ou seja, eu provei o que eu disse anteriormente. Nós temos muito mais leitores, segundo essa pesquisa, da classe rica do que leitores da classe mais pobre. Justamente porque não quer? Justamente porque não se interessa por ler? Não. Justamente porque não tem acesso ao livro. Se nós formos em nossas bibliotecas de universidades, de escolas públicas, universidades públicas, escolas públicas e bibliotecas municipais, nós vamos ver que o nosso acervo bibliográfico ele é muito pequeno e ele é muito monótono. A gente não tem uma diversidade. Às vezes a gente procura algo e a gente não consegue achar. A gente não consegue achar. A gente tem que ler em PDF, uma coisa que eu particularmente detesto. Quando encontra na forma de download, para baixar gratuitamente. Então, cada vez mais nossas dificuldades vão aumentando e isso eu chamo de ditadura. Se a gente, ao invés de democratizar, é mínimo democratizar o acesso ao conhecimento. Se a gente restringe isso, a gente
de alguma forma faz com que as pessoas não tenham, dificulta o acesso delas ao conhecimento, isso é ditadura. Isso é não querer que o povo se eduque. E nós estamos vendo nos últimos tempos, principalmente em período de quarentena, eu não preciso fazer uma pesquisa para provar isso, basta ver os stories no Instagram, onde for. Muitas pessoas estão lendo, estão buscando a leitura para tentar viver esse momento de pandemia. Como que essas pessoas vão agora ter incentivo a ler? Se quando for olhar para a compra, é caríssimo. Porque já é caro. Mas nós já tivemos políticas públicas que diminuíram esses valores e contribuíram para a democratização. Então, eu tenho aqui algumas pesquisas que eu também queria falar para vocês a mais. O que é um leitor, né? Justamente de acordo com essa pesquisa do Ibope, né, que está na edição de Retratos da Leitura no Brasil, é considerado leitor quem leu ao menos um livro nos últimos 3 meses. E não leitor quem não fez isso, quem não leu 3 livros, né, ao menos um livro, na verdade, nos últimos 3 meses, mesmo que já tenham lido nos últimos 12 meses. Então, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Justamente porque esse acesso à leitura, desde muito tempo, desde que o Brasil se fez Brasil, é dado para a população mais rica. Se você pegar um histórico, a história do Brasil, você vai ver que as primeiras bibliotecas, os primeiros livros, eles foram trazidos, né, principalmente de Portugal para o Brasil. Né? Naquela época, a realeza trazia suas leituras não para trazer o conhecimento para o povo em si, mas porque sua família real gostava de ler. Mas e a população que não tem esse acesso? Onde que ela fica? E agora a gente retrocede? A gente volta ao retrocesso, a gente não permite que a outra pessoa lê. Eu acho que isso é ditadura, porque se aumenta o preço, dificulta o outro de ler, de acessar o conhecimento. Isso é ditadura, não querer que as pessoas sejam pessoas educadas, que a população brasileira se alfabetize, seja cientificamente, seja a partir de outras literaturas. E é por isso que eu me preocupo tanto. Então, essa reforma tributária, ela vai prejudicar não só a população, mas também editores, autores e todo mundo que faz parte dessa cultura da leitura, todo mundo que faz parte desse mundo da leitura. Então, eu convido você a refletir nas petições que estão acontecendo contra essa taxação dos livros e também deixo a reflexão para você pensar com quantos anos você teve condições de comprar um livro pela primeira vez e também refletir que o acesso ao livro está sendo totalmente censurado, porque a partir de agora nós não estamos mais democratizando o acesso ao conhecimento. Pelo contrário, o governo está colocando restrições que cada vez mais vai proliferar a situação de pessoas que querem obter conhecimento a partir da leitura, mas são restritas, proibidas do mesmo. Deixo a reflexão para você pensar com quantos anos você teve condições de comprar um livro pela primeira vez e também refletir que o acesso ao livro está sendo totalmente censurado, porque a partir de agora nós não estamos mais democratizando o acesso ao conhecimento. Pelo contrário, o governo está colocando restrições que cada vez mais vai proliferar a situação de pessoas que querem obter conhecimento a partir da leitura, mas são restritas, proibidas do mesmo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Um beijo, tchau!